Opa, tudo bem com você, pessoa saudável? Eu vou falar aqui hoje de dieta cetogênica. Vou falar para você o que é dieta cetogênica. Dá para emagrecer com dieta cetogênica? É bom para isso? Dá para ganhar músculo com dieta cetogênica? Como fazer dieta cetogênica? Mais no final, inclusive, vou mostrar um pouco de pratos cetogênicos, como é que você pode fazer isso na prática, se você quiser, e também comentar sobre as origens e outros benefícios dessa dieta, ok? Então o assunto de hoje é dieta cetogênica. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou fundador do emagrecerdevez.com e da Tribo Forte, e também aí eu conduzo o maior congresso de saúde e estilo de vida saudável da América Latina anual em São Paulo, o Tribo Forte ao vivo. Bom, o assunto de hoje é dieta cetogênica, como eu falei, e a primeira pergunta que eu quero responder aqui é o que é a bendita dieta cetogênica. Afinal, tem muita gente falando coisa errada por aí, e aqui eu gosto sempre de mostrar para você a verdade na lata, baseada em evidência. Então vamos lá. Dieta cetogênica é muito simples, é caracterizada pelo consumo bem baixo de carboidratos, de forma que o seu corpo começa a produzir o que a gente chama de corpos cetônicos e não mais depender nas fontes de energia somente da glicose no sangue. Corpos cetônicos são metabolizados, são criados no fígado, através de ácidos graxos, que é sua gordura estocada no corpo, ou gordura que você ingere também. É quando seu corpo está utilizando basicamente a gordura estocada no corpo como fonte de energia e não mais dependendo somente no açúcar no sangue, da glicose. E agora, peraí, eu já imagino que muita gente está pensando agora, deve estar pensando agora, Rodrigo, peraí, carboidratos não são a maior fonte de energia do corpo? Eu vou ter energia sem eu comer carboidratos? Você disse que a dieta cetogênica é muito baixa em carboidratos? Bom, existem duas coisas na verdade. A primeira é que carboidratos exógenos, ou seja, carboidratos que você ingere através da alimentação, não são necessários para a vida humana. A gente tem 3 macronutrientes, como eu sempre falo: proteína, gordura e carboidrato. Existem proteínas, aminoácidos essenciais, existem gorduras, ácidos graxos essenciais, mas não existe no mundo carboidratos essenciais, ou seja, a sua vida não depende do consumo de carboidratos. Aí você pode dizer, sim, mas o corpo precisa de glicose para funcionar, o cérebro precisa de glicose. É verdade, essa é a segunda coisa. O cérebro precisa de um pouquinho de glicose no corpo, sim, mas o corpo tem uma super habilidade de criar a própria glicose que ele precisa através de processos como a gluconeogênese. Então você não precisa ingerir necessariamente carboidratos de forma externa. O teu corpo ele foi desenhado para conseguir produzir carboidratos a quantidade que ele necessita. Isso está comprovado na ciência, não existe dúvida sobre isso, não é discutível, é simplesmente um fato. Bom, ainda falando dos corpos cetônicos, e corpos cetônicos são dois principalmente que o pessoal mais fala, que é o beta-hydroxybutyrate e o acetoacetate. Então, os dois nomes horríveis aí, mas enfim, não importa. São dois carboidratos que estão mais, dois corpos cetônicos que mais são estudados no momento aí, e são os principais basicamente são esses dois aí, Existem detalhes teóricos, mas não convém aqui. Agora, muitos estudos de respeito, dizem que esses corpos cetônicos, quando o corpo começa a utilizar eles como fonte de energia, corpos cetônicos são como fosse um combustível de alta octanagem para o seu corpo. Um combustível como se fosse na bomba da gasolina, você vê a gasolina comum, você vê a gasolina de alta octanagem, onde seu carro performa de forma melhor, otimizada. E tem estudos mostrando aí que quando o corpo se alimenta de corpos cetônicos, ele funciona de forma turbinada. Olha que interessante isso aí, O que não acontece com a glicose no caso. Outra coisa importante mencionar aqui é que o nosso corpo está evolutivamente programado para fabricar corpos cetônicos, Isso é uma coisa normal, todo mundo fabrica no dia a dia corpos cetônicos, uma quantia pequenininha, Não é somente quem faz dieta cetogênica que faz. Quem faz dieta cetogênica fabrica mais, como a gente já vai ver aqui. Mas todo corpo, todo ser humano consegue fabricar, e é um processo natural do corpo fabricar esses corpos cetônicos. Agora outra pergunta, essa é uma dieta da moda, É uma dieta nova? Porque eu não ouvi falar nisso muito tempo atrás. Na verdade, isso é muito, muito antigo. A dieta cetogênica para fins terapêuticos já era usada na década de 20 ou até antes para tratamento de epilepsia. Como você pode ver aqui, na realidade já se tratava a epilepsia com jejum completo terapêutico, como você pode ver nesse artigo aqui que eu consegui de 1922, onde eles curavam casos de epilepsia com um jejum completo. Só que daí, com o passar do tempo, eles começaram a pensar e viram que a dieta cetogênica, que é bem baixa em carboidratos, bem alta em gorduras e moderada em proteínas, como a gente vai ver, ela basicamente emula muito dos benefícios do jejum completo. Então é muito mais fácil as pessoas continuarem comendo de forma cetogênica do que fazer o jejum completo, digamos, e ainda assim obter benefícios semelhantes. Então, para a epilepsia em particular, a dieta cetogênica vem sendo usada há muito, muito tempo. Então, como eu falei, a dieta cetogênica é caracterizada principalmente pela aumentada
produção do corpo de corpos cetônicos. Agora, deixa eu te mostrar na tela aqui uma tabela que mostra a quantidade de corpos cetônicos que o seu corpo produz de acordo com vários estilos alimentares que variam em carboidratos. Você vê na direita, né, os corpos cetônicos em quantidade, você vê uma dieta moderada em carboidratos, né, quando você acabou de comer. O corpo basicamente não produz corpos cetônicos, muito pouco. Depois uma dieta moderada em carboidratos, mas você comeu faz tempo, já está no estado de jejum, por exemplo. De 0,1 a 0,3 ainda é muito pouco, né? Agora, se você faz um jejum por semanas, imagina 1, 2, 3 semanas de jejum prolongado mesmo. Os teus corpos cetônicos vão lá para o céu, né? De 5 a 7 aqui milimols por litro. Depois uma dieta bem baixa em carboidrato, do tipo cetogênica, menos 50 gramas de carboidratos por dia, de 0,5 a 3 milimols por litro de corpos cetônicos, que é uma quantidade razoável. E depois, se você faz uma dieta bem baixa em carboidratos e você vai se exercitar, depois do exercício, você tem entre 1 e 5 milimols por litro de corpos cetônicos sendo produzidos pelo seu corpo. E no final, o que muita gente fala da cetoacidose. Cetoacidose é uma situação ruim, tá? Não tem a ver com o que a gente está falando. Não tem risco documentado de dieta cetogênica causar cetoacidose. Cetoacidose é um problema causado por outros fatores. E no caso, olha as quantidades aqui na tabela de corpos cetônicos que precisa se caracterizar como cetoacidose. É mais do que o dobro, tá? Mais do que o dobro ali da dieta cetogênica pós-exercício, de 10 a 20 ou mais milimols por litro. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu digo isso porque muita gente fala, mas dieta cetogênica, corpo cetônico, cetoacidose, aprendi na faculdade, cetoacidose é ruim. Claro que é ruim, mas não é causado, não é induzida por uma dieta cetogênica, é outra coisa. Então vamos lá, em termos mais práticos, a dieta cetogênica é caracterizada por um consumo mais alto de gorduras, uma ingesta moderada de proteínas e um consumo bem baixo de carboidratos. Basicamente como se fosse, tipo, exemplo, 75% gordura, uns 15% de proteína e uns 5% de carboidrato. Como exemplo, variações desse tipo de proporção mais ou menos. Outra coisa que leva à cetose natural é o jejum, como a gente viu. Quando você faz jejum, o que acontece? O corpo consome os estoques de glicogênio, que são a glicose estocada, ele consome tudo aquilo, nós temos muita gordura do corpo estocada, então o corpo começa a usar a energia da sua gordura estocada. E como é que ele faz isso? Através de corpos cetônicos. Ele começa a metabolizar essa gordura estocada, que a gente tem por um motivo, né? Realmente para alimentar a gente em horas que não tem comida por perto. Então no jejum, o corpo começa a pegar essa gordura estocada e utilizar ela. Então você entra também em cetose dessa forma, né? Em termos mais práticos ainda, você pode imaginar que a dieta cetogênica tem um consumo mais alto em gorduras boas, como, né, óleo de coco, azeite de oliva, manteiga, abacates, nozes, por exemplo, e tem um consumo moderado de gorduras de proteínas de qualidade, peixes, carnes, frutos do mar, galinha, etc. E claro, um consumo muito baixo de carboidratos, principalmente carboidratos vindo de folhas e legumes de baixo índice glicêmico, né, os carboidratos fibrosos que a gente fala. No final, eu vou mostrar para você umas fotos de alguns pratos cetogênicos para você ter uma ideia, mais ou menos. Aí uma grande pergunta que você pode ter na sua cabeça é que, Rodrigo, a dieta cetogênica emagrece? Bom, sim, né? Está documentado claramente em muitos estudos que dieta cetogênica emagrece sim. Por quê? Porque a dieta cetogênica coloca em xeque um hormônio muito importante chamado insulina. A insulina é um hormônio que estimula o armazenamento de gordura, como eu sempre falo aqui, né? Então, quando você consome muito poucos carboidratos, por exemplo, você acaba dando uma folguinha para a sua insulina, que começa a funcionar de forma normal no seu corpo, abrindo as portas para a metabolização da gordura que está estocada no corpo, né? E claro, quando você faz uma dieta cetogênica focando na filosofia da alimentação forte, que é baseada em alimentos de verdade, você acaba se desintoxicando das substâncias comestíveis que eu digo, que são os processados, refinados, artificiais, etc. por aí. Inclusive, esse estudo bacana, bem atual, bem legal, foi um ensaio clínico randomizado, alto nível de evidência, onde eles randomizaram 25 pessoas obesas com diabetes tipo 2 em 2 grupos durante 32 semanas. O primeiro ia receber acesso a um programa online que guiasse as pessoas por uma dieta bem low carb, cetogênica, né? E dicas de como de estilo de vida também, né? Agora, o segundo iria receber acesso a um programa online ensinando as pessoas ao invés, né, ao tratamento padrão para diabéticos, baseado na ideia de baixa gordura, né, e com hábitos alimentares e estilo de vida de acordo com as diretrizes alimentares americanas. Ok, quais foram os resultados, né, desse estudo aí que dividiu as pessoas em dois? Lembre-se, pessoas diabéticas tipo 2, dois grupos online recebendo informação, um fazer dieta cetogênica e outro tratamento padrão para diabetes. Quais foram os resultados? Simples, vou te contar. Os resultados aqui, ó. Mais da metade das pessoas do grupo do programa da cetogênica abaixaram a hemoglobina glicada para menos de 6,5%, enquanto 0% das pessoas do grupo das diretrizes
fez isso. Hemoglobina glicada é um grande marcador da tua saúde metabólica. Quanto mais alta, pior para você. Então eles conseguiram baixar bastante no grupo da dieta cetogênica e quase nada, né? Não, nada literalmente no outro grupo que seguiu o tratamento padrão, no caso, com baixa gordura e mais altos carboidratos. Além disso, as pessoas do programa cetogênica perderam de 9,2 quilos a 12,7 quilos nesse tempo de estudo, enquanto o grupo das diretrizes perdeu 3 quilos ou até ganhou 1,3 quilos. Não é nem injusta essa comparação, né? A perda de peso de dieta cetogênica foi monstruosa comparada à outra. Impressionante. Ainda você pode dizer, mas é difícil seguir dieta cetogênica. Veja o que esse estudo mostrou ainda, muito interessante. A porcentagem das pessoas que desistiram da intervenção cetogênica foi de 8% do grupo, enquanto do outro grupo que comia de acordo com as diretrizes foi de 46%, quase metade das pessoas desistiu. É muito mais difícil seguir uma dieta low fat, né, baixa em gordura e alta em carboidratos, grãos, essas porcaria que a gente sempre fala, do que seguir uma dieta cetogênica bem feita. Agora, se me permite continuar a parte um pouco mais técnica, mas eu acho que é importante, né, responder para você o que acontece no seu corpo quando você pratica uma dieta do tipo cetogênica, por exemplo. Esse outro estudo mostra muito interessante aqui. O HDL sobe, tipicamente, o colesterol total, que não importa muito, na minha opinião, cai drasticamente. Você vê essas linhas pretas, né, do gráfico, a linha preta do gráfico, o triglicerídeo despenca rapidamente. O triglicerídeo é muito bom ter baixo, ele é um marcador de problema quando ele é muito alto. O LDL também baixou, né, a razão entre colesterol total e HDL baixou. A glicose do sangue, obviamente, como eu falei, abaixa muito, despenca, né, aqui para baixo. Então, muitos marcadores metabólicos melhoram bastante com a filosofia da dieta cetogênica bem feita, seguindo as filosofias da alimentação forte, que é baseado em alimentos de verdade. Não adianta fazer cetogênica comendo porcaria, que ele não vai ter os mesmos resultados. E aqui eu quero abrir um parênteses para responder. Rodrigo, dá para ganhar músculo com dieta cetogênica? Porque eu ouvi falar com o Pedrão da academia que só com carboidrato que ganha músculo. Bom, sim, óbvio que dá para ganhar músculo com dieta cetogênica. Inclusive, tem algumas evidências interessantes mostrando o efeito anticatabólico de preservação de músculo com dieta cetogênica e os corpos cetônicos. E também tem evidências do estímulo anabólico, do efeito anabólico de dieta cetogênica, ou seja, um efeito de construção de proteína, construção de massa muscular. E ainda assim, tem muitos outros benefícios do uso da dieta cetogênica que vão muito além do peso, na verdade. A gente vê, como eu falei no começo, epilepsia em grande parte melhorada por uma dieta cetogênica bem feita, uma terapia nesse sentido. Diabetes tipo 2 pode ser revertida com dieta cetogênica, a gente vê esse tipo de coisa, como a gente viu, acabou de ver nesse estudo aí também, que é um exemplo. Melhoras cognitivas, as pessoas que têm problema mental ou tem até pessoas com Alzheimer, pode ter grande benefício, autismo, etc. A gente vê documentação na ciência sobre isso, pode apresentar grandes melhoras. Como eu falei, corpos cetônicos são um combustível de alta octanagem para o corpo, então tem altos benefícios. Tem benefícios que a gente vê também, tão benéfico na verdade, que esse tipo de alimentação é feita pela NASA, né, para os astronautas, por também os Navy SEALs, né, as pessoas que precisam mergulhar por grande período de tempo, né, do exército americano também. Tem grandes estudos com o Dr. D'Agostino, que trabalha nesse campo, que é muito interessante de ver. Tem também grande benefício relacionado a tratamento de câncer também. O Dr. Thomas Seyfried, que é um grande pesquisador nessa área, tem ótima documentação sobre isso. Eu entrevistei ele, inclusive, aqui no Emagrecer de Vez. Só você procurar por câncer emagrecer de vez, você vai achar a entrevista legendada também. Então tem muitos benefícios da dieta cetogênica, que é um campo basicamente novo de estudo na ciência, mas é uma prática muito antiga. E à medida que a gente vai seguindo pro final desse vídeo aqui, eu quero responder outra coisa. É preciso seguir uma dieta cetogênica para a vida inteira? Eu acho que ninguém sabe a resposta para isso, né? Ninguém sabe a resposta para isso. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tem gente que acha que tem que fazer um ciclo, né? Vai, entra e sai de dieta cetogênica, enfim. Eu acredito muito em estilo de vida, acredito em experimentação. Eu acho que você tem que fazer e ver como é que você se sente. Se você achar que enfim, a saúde é tua, você tem que tomar a decisão, né? Eu só compartilho informação para você, não é verdade? Então você toma a decisão que você quer, mas eu não acho que nunca é 8 ou 80 na vida. A gente tem que mesmo experimentar e ver o que a gente se dá melhor fazendo, né? Eu praticamente sigo durante a semana, uns 4 ou 5 dias de semana pelo menos, no estilo cetogênico de se alimentar, e no final de semana eu costumo comer mais carboidratos, claro, de fontes boas também. Essa é a maneira que eu escolho praticar meu estilo de vida no momento, né? É o que funciona bem pra mim e você tem que achar o que funciona melhor pra você. Então vamos lá, te contar agora como é que faz a dieta cetogênica na prática. É muito fácil, pessoal. Basicamente, como eu falei, você tem que priorizar o consumo de gorduras naturais, você tem que ter as suas proteínas de forma moderada. Na verdade, não precisa nem se preocupar tanto com a proteína, porque a gente tende a comer a quantidade correta, já
já, e também reduzir bastante o consumo de carboidratos refinados e densos e priorizar carboidratos fibrosos, como as folhas, como os legumes, por exemplo, né? Agora eu quero te mostrar alguns exemplos de pratos do meu dia a dia, só como exemplo de inspiração, tá? Existe uma variação incrível, enorme de opções para dieta cetogênica, muita mesmo, e são todos deliciosos. Mas aqui tá alguns exemplos para você ter uma ideia. O primeiro aqui, tirei uma foto da minha frigideira, fazendo um belo peixe na manteiga, com uma cebola cortada, um brócolis cortado do lado aqui, dieta totalmente cetogênica, rica em ali gorduras, tem a proteína do peixe e tem os carboidratos fibrosos aqui dos legumes. Delicioso, muito bom. Depois, um dos pratos favoritos, que é costelinha de porco. Eu adoro costelinha de porco. Quem diria, né, que costelinha de porco é boa para emagrecer? Vamos lá, costelinha de porco no forno, com um baita de um pepino aqui, um picles de fermentação natural, que é um carboidrato e é um probiótico, na verdade, só que é um carboidrato fibroso, né? Então muito pouco carboidrato comparado à gordura que vem nesse porco e a proteína que vem nesse porco também. Totalmente cetogênico esse prato, né? E aqui eu quero fazer uma observação também, uma observação importante. Existe dieta cetogênica, existe dieta cetogênica terapêutica para gente que tem câncer ou epilepsia. Nesses casos, é preciso tomar cuidado também com o alto consumo de proteína. Por quê? Se você fazer uma dieta cetogênica com menos gordura e mais proteína, o seu corpo consegue transformar a proteína em glicose. Daí a produção de corpos cetônicos não é mais a mesma, através da gluconeogênese que eu falei. Então você, ao fazer uma dieta terapêutica, claro, com acompanhamento médico, eles vão possivelmente controlar a sua ingesta de proteínas, justamente para não estimular o corpo a produzir glicose e diminuir os corpos cetônicos. Então você vai ter uma ingesta muito mais alta de gorduras ao invés de proteína, mais ou menos. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Continuando, o outro prato, um baita de um bifão com um espinafre cremoso aqui do lado, totalmente cetogênico. Esse outro é muito interessante, vai até como dica, é uma carne moída com molho de tomate, né? Então, muito pouco carboidrato. E você vê macarrão, você está comendo macarrão. Sim, esse é macarrão feito de uma raiz chamada conhaque. Konjac, que escreve Konjac, né? E basicamente é zero carboidrato, tem 25 calorias num pacote inteiro, 250 gramas, não quase nada. É uma raiz que é basicamente fibra. Então esse macarrão é basicamente fibra e água. Muito interessante, é uma forma de pré-biótico também, muito legal. Então é basicamente zero carboidrato nesse macarrão, é mais fibra. E daí tem o molho de tomate, que tem um pouco de carboidrato, mas é negligente, né? Claro, não tem açúcar nesse que eu usei. E também a carne, então outra dieta cetogênica e deliciosa, né? Agora mais para baixo aqui, tem um belo prato com uma carne moída novamente, que eu fiz no óleo de coco, com um sauerkraut, que é um repolho fermentado, que é um probiótico, e depois óleo de coco com um espinafre cremoso e também uma cebola. E um almoço desse, você come um almoço no dia só, acabou, você não sente mais fome no resto do tempo. E é uma dieta, um prato totalmente cetogênico esse. Alto em gorduras, aí moderado em proteínas e muito baixo em carboidratos. Mais um aqui, metade, uma boa porção de uma galinha, né, um frango aqui, uma baita de uma salsicha, o chucrute que eu falei e um belo avocado aqui, um abacate que eu adoro. Olha só que prato delicioso. Quem não gosta disso, né, pessoal? Agora um outro prato, de novo abacate, de novo chucrute que eu adoro, você percebeu? E duas lapas de salmão aqui que eu adoro. E para finalizar, mais umas pernas de frango ali, umas coxas de frango, um cogumelo refogado na manteiga, um avocado e também mais o sauerkraut, o chucrute de novo. Perceba que essas são minhas exemplos de refeições atuais que eu fiz, que eu tirei foto para te mostrar, mas existe uma variação incrível de dieta cetogênica, de pratos cetogênicos. Dentro da Tribo Forte, a gente tem muitas receitas cetogênicas. Se você não conhece a Tribo Forte ainda, você pode se tornar um membro da Tribo Forte. Tem centenas de receitas cetogênicas, inclusive sobremesas cetogênicas lá dentro. Se torne um membro lá, você vai ter acesso, vai ver com seus próprios olhos, tá? É só você entrar em triboforte.com.br, é um grande movimento de saúde que está crescendo cada vez mais no Brasil. E outra coisa aqui, no código Emagrecer de Vez, tem a primeira fase, que é um desafio 30 dias. Esse desafio 30 dias é praticamente uma dieta no estilo cetogênica, é um estilo de vida alimentar no estilo mais cetogênico, que eu ensino lá em detalhes, nesses 30 dias. São 4 semanas. E você não vai acreditar na quantidade de resultados que as pessoas têm, em quão impactantes são os resultados que as pessoas têm de peso e de como elas se sentem, de medidas também, em apenas 30 dias seguindo isso de forma correta. Eu explico dentro do programa certinho como é que faz, né? Então, esses princípios funcionam, mas eu acredito em construção de um estilo de vida saudável para você. E no código Emagrecer de Vez, eu ensino você a construir um estilo de vida saudável que priorize emagrecimento primeiro e depois você mantenha isso pro resto da vida se sentindo melhor.